Como que fica agora as equações para o movimento circular uniforme? Então, no vídeo anterior, nós determinamos a velocidade v, tá? Que é o movimento circular uniforme, aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. Vamos escrever aqui, né, para ficar bem claro, y e x. Perfeito? As componentes do vetor velocidade estão relacionadas com a magnitude desse vetor e o seno e cosseno deste ângulo, do mesmo modo que nós vimos no vídeo anterior. E as componentes x e y desse vetor posição R aqui também estão relacionadas com o ângulo θ, que é esse ângulo que está aqui e que é o mesmo ângulo formado com o eixo y aqui em relação ao vetor v, ok? Bom, então vamos a partir dessas duas equações, dessas relações para a posição, e aqui está escrito só na forma de magnitude, tá? Porque o vetor posição também foi descrito no vídeo anterior, e a partir das magnitudes das componentes x e y no ponto P, desse vetor posição e o vetor velocidade, nós vamos agora determinar o vetor aceleração, tá? Então, o vetor velocidade, olha, vamos aqui ver que tem alguns itens, alguns elementos que nós podemos associar com o vetor posição. Olha só, o seno de θ pode ser escrito em termos do y, coordenada y, e o raio r. O cosseno de θ também, a coordenada x e a coordenada r, que são, né, elementos que vêm do vetor posição. Então, se nós substituirmos esses valores nessa expressão, o que nós vamos encontrar? Então, vamos lá. Vamos escrever isso aí. Então, o vetor velocidade vai ser menos v seno θ y p sobre r. Tudo isso na direção i. Mais o v, o que é o cosseno θ? X de p sobre r na direção j. Beleza, é o máximo que a gente pode fazer aqui. Agora vamos determinar a aceleração. O que é a aceleração? É a derivada da velocidade em função do tempo. Então, isso significa que eu vou derivar em relação ao tempo todos esses elementos que estão aqui, ok? Beleza. Vamos lá. A posição pode mudar com o tempo, ok? Isso nós vimos aqui, né? Vou mostrar mais uma vez, para ficar bem clara, que ó, esse vetor R aqui, à medida que o tempo passa, ele vai ter novas componentes x e y. Perfeito? Então, y muda com o tempo. R não muda com o tempo, é o raio da circunferência, ele é constante o tempo inteiro, ele não muda o seu valor, tá ok? Vetor velocidade, a magnitude, aliás, a magnitude do vetor, né? Esse Vzinho corresponde à magnitude, também é constante, porque nós estamos falando de um movimento circular uniforme, cuja característica principal é a magnitude do vetor velocidade ser constante. Então, dentre esses três elementos que tem aqui, a única que vai mudar com o tempo é essa y de p. Tranquilo? Bom, vamos aqui analisar essa parcela. A mesma coisa. Tá? A magnitude do vetor velocidade é constante por se tratar de movimento circular uniforme. O raio é constante o tempo inteiro, não muda. E esse xp é a componente do vetor R, que também pode mudar com o tempo, uma vez que R pode, com o tempo, mudar dentro dessa trajetória circular. Então, esse também é o único elemento que vai mudar com o tempo, tá bom? Então, vamos escrever isso daí. Então, se V e R são constantes, eu posso colocar eles para fora do meu parênteses. Então, ficaria assim.
menos V sobre R, derivada de y de P em relação ao T, tudo isso na direção I. Mais V sobre R, derivada de x de P em relação ao T, na direção J. Olha só que interessante. O que é essa derivada? Y de P em relação a T. É o tanto que essa componente desse vetor R, a componente Y, varia no tempo. Então, ela vai ser exatamente a componente Y da velocidade. Então, a aceleração vai ser menos V sobre R, V, Y, no ponto P. Tudo isso na direção I. E aqui a gente tem a situação análoga. Olha só. Isso vai ser a velocidade de x no ponto P, também na direção J. Ok? Esse valor VYP, que eu chamei, na verdade, apenas de VY, tá? E esse VXP, que eu chamei aqui apenas de VX, já são definidos nessa equação da velocidade. Então, o que falta agora é substituir esses valores. Então, o que é VYP? É V cosseno θ. Então, eu vou ter V ao quadrado, cosseno θ na direção I. Mais, o que é o VXP? É o menos V seno θ. Então, nós vamos ter aqui ao quadrado, seno θ na direção J, porém, nós temos aqui um sinal negativo nessa parte, percebe? Então, nós encontramos desta forma o vetor aceleração. Vetor aceleração, tá ele aqui, ó. Vetor aceleração. Percebam que esse vetor aceleração, que nós, em um momento, no vídeo anterior, dissemos que ele está dirigido para o centro da circunferência. Então, vou escrever ele aqui, desenhado, de uma cor diferente, tá? Vou desenhar de verde. Vamos ver se vai... Não, verde amarelinho. Tá? Vocês vão ver que ele vai estar na mesma linha do raio, mas dirigido para o centro, tá vendo? Então, esse vetor aceleração aqui, ele vai ter sempre o sentido para o centro da circunferência. E é mesmo, olha só, pega esse vetor, eu vou colocar ele do lado de cá, e percebam bem, decomponha esse vetor nas componentes x e y. Na verdade, é esse aqui mesmo, tá? Ele vai dar um sinal diferente. Mas esse aqui mesmo, que é o que a gente começou a trabalhar com ele, tá bom? Então, nesse instante, nesse ponto P, esse é o vetor aceleração, ok? Nós vamos continuar sendo coerentes, senão vai dar alguma coisa errada aí. Bom, e daí, percebam, aqui está com sinal de menos e a componente y também está com sinal de menos. Então, se você decompor esse vetor aqui, olha, nas direções x e y, você vai ver que ele vai ter uma componente dirigida para baixo no y e uma componente dirigida à esquerda no x. Tá vendo? Então, essas equações entram em acordo com aquilo que a gente já tinha discutido no vídeo anterior, tá bom? E como que ficaria, então, a magnitude desse vetor? Perceba, olha só, V ao quadrado sobre R aqui foi algo que a gente disse que a magnitude da aceleração estava relacionada. Isso também foi dito no vídeo anterior. Então, o que é a magnitude do vetor A? A magnitude do vetor A vai ser o quadrado do primeiro termo mais o quadrado do segundo termo. Então, nós vamos ter assim a magnitude A é igual menos V ao quadrado sobre E cosseno θ ao quadrado mais menos V ao quadrado sobre R seno de θ ao quadrado, e eu vou tirar a raiz quadrada. Isso aqui vai ser o módulo do vetor A, ok?
Então, esse módulo desse vetor A, então isso aqui ficaria, eu tenho isso elevado ao quadrado, então V ao quadrado sobre R elevado ao quadrado, e eu tenho cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado, tá ok? Isso aqui tudo está multiplicando, quer dizer, V ao quadrado sobre 2 ali está multiplicando isso daqui, mas ainda tem uma raiz quadrada. Esse módulo desse vetor A. Então, isso daqui eu posso tirar da raiz quadrada, quer dizer, eu tenho uma multiplicação de dois termos, né? Então, esse primeiro termo, tirando da raiz, né? Vai ficar como resultado final esse. E aqui nós vamos ter dentro da raiz quadrada, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Esse resultado aqui, isso vale 1, tá? Isso que está entre parênteses, no termo aqui entre parênteses, tá bom? No final das contas, nós teremos como módulo do vetor A, V ao quadrado sobre R. Esse é o resultado que a gente discutiu no vídeo anterior, tá bom? Então, dessa maneira, a gente prova aqui todas as equações, tudo o que foi discutido, né? E o que eu posso dizer é o seguinte, se o movimento, vamos lá, se o movimento for circular uniforme, cuja principal característica é que o vetor velocidade, a magnitude dele, desse vetor, a magnitude seja constante, nós teremos como resultado isso tudo aqui. Mas, se nós temos um movimento circular variado, que significa que a magnitude do vetor velocidade muda com o tempo, então nós teremos, além da aceleração centrípeta, que aparece porque o vetor velocidade muda de direção e sentido, nós teremos ainda uma outra aceleração que vai aparecer devido à velocidade, a magnitude da velocidade mudar com o tempo. Essa segunda aceleração que aparece, que a gente chama de aceleração tangencial, ela está na mesma direção e sentido que o vetor velocidade. Então, ela aparece aqui, tá ok? Então, nós teremos uma situação em que nós temos o vetor a aceleração centrípeta para o centro, o vetor a aceleração tangencial aqui, e a soma desses dois, que vai dar algo parecido, mais ou menos aqui no meio, é o vetor a aceleração completa desse movimento circular variado, tá bom? Vou desenhar agora há pouco aqui, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, vai ficar mais claro. Antes de passarmos, então, para esse desenho que eu farei, só queria lembrar para vocês o seguinte, esse θ aqui, eu havia dito para vocês que ele muda com o tempo, certo? Então, ele seria um θ de t, ok? Aqui eu não explicitei isso, tá? Mas é ele que faz com que esse vetor aceleração mude o sentido à medida que o tempo passa, percebem? Porque esses termos aqui, v ao quadrado e r, é constante no tempo. Então, como que essa aceleração poderia mudar no tempo? Né? Essa aceleração centrípeta dirigida para o centro, por causa do ângulo θ, tá ok? Bom, então vamos lá. Eu refiz o desenho, aqui nós temos o eixo Y e aqui o eixo X, tá? Esse é o vetor posição, R de t, agora aqui nesse momento eu coloco uma situação em que o t muda com o tempo, que é o que acontece no movimento circular, independente se ele é uniforme ou variado, tá? Nesse desenho eu estou considerando um movimento circular variado, então nós teremos sim a velocidade em função do tempo, tangente à curva o tempo todo, mas o que vai acontecer aqui, agora nesse momento, é que esse vetor velocidade que está aqui, ele vai poder também
modificar em termos da sua magnitude. Então, o tamanho desse vetor aqui poderá ser maior do que esse ou menor, dependendo se é um movimento aí que está diminuindo a velocidade à medida que o tempo passa, certo? Mas ele vai existir o tempo todo aqui, tá? Tangente à trajetória desse corpo. E aí, como é que fica a aceleração? Bom, então o vetor velocidade, ele tem, como qualquer outro vetor, três coisas importantes que a gente tem que olhar: magnitude, direção e sentido. Certo? E aí, em termos, se varia a magnitude, que é o movimento circular variado, isso tem que acontecer. Então, se a magnitude do vetor velocidade modifica, nós teremos, então, um vetor aceleração dirigido tangente à curva da trajetória no mesmo sentido do vetor velocidade. Então, nós teremos aqui uma componente da aceleração em verde, tá vendo? E aí, vamos continuar tendo a aceleração centrípeta, que aparece aqui dirigida para o centro, por causa da modificação da direção e sentido do vetor velocidade. Então, se eu pegar esses vetores aqui, tá vendo? Eu posso deslocar o vetor em qualquer posição que eu queira, né? Dentro do meu sistema de coordenadas, desde que eu mantenha a direção e sentido, tá tudo ok. Então, aqui eu tenho a aceleração tangencial. Eu vou colocar um ADT aqui, tá bom? Que vai mudar com o tempo, tá? Ela muda com o tempo. Vamos colocar aqui. E vou ter a aceleração centrípeta, que é essa que está dirigida para o centro da curvatura, tá bom? Então, vou colocar ela aqui dessa forma. Então, qual vai ser a aceleração total desse sistema? Vai ser a soma desses dois vetores. Então, aí eu vou ter algo que vai ser mais ou menos isso, tá? Vou colocar aqui numa cor diferente, vou colocar no preto. Essa daqui. Percebem? Então, essa vai ser a aceleração total do sistema. Aceleração total. Em preto aqui. Então, como seriam as equações? Vocês teriam que levar em consideração também a variação desta velocidade em função do tempo e também dessa velocidade em função do tempo. Você teria que aplicar a regra da cadeia. Ao invés de você ter a derivada só em relação a esse, você teria também a derivada em relação à velocidade. E aí teríamos uns termos a mais aqui, correspondentes à aceleração tangencial. Isso eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Só lembrando que o raio continua constante, tá bom?